Para encerrar de vez a sequência de vídeos, descansar um pouco, porque tá ficando cansativo todo dia ter que elaborar um vídeo para dar tempo dessa sequência saírem antes do começo do torneio, que começa daqui a umas horas já. Mas para encerrar isso, vamos fazer as previsões do mata-mata. Para montar esse mata-mata, vamos usar como base as simulações de grupo que eu fiz nos vídeos anteriores. Então, só para recapitular um pouco, né? No grupo A, o Qatar pega o primeiro lugar, a China o segundo, o Tajiquistão fica em terceiro. No grupo B, a Austrália fica em primeiro, o Uzbequistão em segundo e a Síria em terceiro. No grupo C, o Irã pega a liderança, os Emirados Árabes ficam em segundo e a Palestina em terceiro. No grupo D, eu previ que o Japão fique em primeiro, o Iraque em segundo e o Vietnã pega o terceiro lugar. Para o grupo E, coloquei a Coreia do Sul em primeiro, a Malásia em segundo e a Jordânia em terceiro. E por fim, no grupo F, eu coloquei a Arábia Saudita pegando a liderança, o Oman pega o segundo lugar e a Tailândia o terceiro. Com esse esquema, os melhores terceiros colocados que vão para as oitavas seriam o Tajiquistão, Síria, Palestina e Jordânia, com o Vietnã e a Tailândia sendo eliminadas. Beleza, o mata-mata fica ajeitado assim: a China enfrenta os Emirados Árabes, o Japão pega a Jordânia, a Austrália enfrenta o Tajiquistão, a Arábia Saudita pega a Malásia, o Irã a Síria, a Coreia o Iraque, o Qatar pegaria a Palestina e por fim o Uzbequistão pega o Oman. Começando pelo China e Emirados Árabes, esse seria um confronto mais equilibrado dessas possíveis oitavas. Os dois teriam boas chances de passar, mas os Emirados vêm numa fase melhor, com a defesa menos vazada, então eu teria que apostar nele num confronto desses. Pro outro jogo dessa chave para as quartas, a gente tem o completo oposto, um jogo completamente desequilibrado entre Japão e Jordânia. Esses dois se enfrentaram essa semana, num amistoso preparatório para o torneio. Foi 6-1 pro Japão, então não preciso dizer muita coisa, o Japão passa. Daí para Austrália e Tajiquistão. Os tajiques me parecem melhor do que muitos esperam deles. E vejo que pode dar um certo trabalho para a Austrália, mas no final os australianos são simplesmente superiores e deveriam superar o Tajiquistão num jogo desses. Arábia Saudita e Malásia, outro possível jogo em que os favoritos poderiam ter um certo desafio. A Arábia não vem pressionando recentemente. Eu imagino que a Malásia poderia tentar surpreender os árabes, mas no geral o time da Arábia tem mais qualidade para superar os malaios. O próximo jogo seria Irã e Síria. Outro confronto não lá muito equilibrado. A Síria é um time que sabe dar trabalho para as seleções mais tradicionais do continente e acho que seu artilheiro, o Omar Karbin, pode ameaçar o gol iraniano, mas no final a resposta do Irã seria bem maior que os sírios conseguiriam lidar. Então eu teria que ir de Irã nesse jogo. O outro jogo dessa chave seria Coreia do Sul contra o Iraque. Coreia como grande favorita, claro, mas esse time do Iraque tem qualidade. Eu não acho absurdo os iraquianos surpreenderem e eliminarem a Coreia num jogo desses. Mas considerando a superioridade técnica dos coreanos, a fraqueza dos iraquianos na parte de acertar as finalizações e o ataque forte da Coreia, não existe muitos motivos para eu não colocar como uma vitória coreana nessa simulação. Para o próximo jogo nós vamos para a sede Qatar, enfrentando a Palestina. Qatar não vem no seu melhor momento e imagino que poderia vacilar nesse torneio e parar até nas oitavas. Mas no geral eles tenderiam a ser favoritos num jogo desse, especialmente se for contra a Palestina, que deve até dar um certo trabalho, mas no final esse time que faz poucos gols seria superado pelo Qatar. O último confronto daí seria o Uzbequistão e Oman. Pode ser até equilibrado, mas o Uzbequistão é o time melhor, joga mais bola, compete melhor contra times grandes, mas quem sabe a falta do Shomurodov seja sentida aqui na hora de achar o gol contra o Oman, que pode ser um time difícil de quebrar. Mas no geral eu aposto no Uzbequistão passando mesmo. Daí as quartas ficariam com os Emirados pegando o Japão, a Austrália, a Arábia Saudita, o Irã enfrentando a Coreia e o Qatar o Uzbequistão. Os Emirados poderia oferecer algo contra o Japão talvez, mas ia ser difícil superá-los num jogo desse. A qualidade japonesa é bem grande e eu não vejo os Emirados Árabes parando o Japão não. No outro jogo dessa chave, a Austrália e a Arábia Saudita, seria um jogo equilibrado. Dois times que jogaram as duas últimas Copas do Mundo, experientes. Muita coisa poderia acontecer num jogo desse, mas vendo um momento melhor e mais competitivo dos australianos, eu tenho que apostar numa vitória da Austrália. Irã e Coreia do Sul seria o jogo mais intenso dessas possíveis quartas. Acho mais difícil de prever até que a Austrália e a Arábia Saudita. O Irã tem sua defesa mais consistente nos últimos anos e o ataque tem se destacado, mas nesses últimos meses a Coreia não sofreu gols e seu ataque é ainda mais de qualidade. É duro decidir, mas eu vou apostar na Coreia do Sul vencendo um confronto desses. Para a última quarta de final, outro jogo difícil de se decidir é Qatar contra o Uzbequistão. O time qatariano é mais experiente e poderia ser visto como o favorito num jogo desses. Mas a fase muito boa do Uzbequistão me faz botar mais fé neles do que no Qatar, e eu vou arriscar no Uzbequistão passando para as semis. As semis então ficam nessa simulação com o Japão pegando a Austrália de um lado e a Coreia do Sul pegando o Uzbequistão do outro. O Japão teria seu maior desafio até o momento no jogo desses. A Austrália poderia realmente surpreender e acabar com o favoritismo do Japão, eles já mostraram serem capazes disso nesses últimos tempos. Mas o elenco do japonês é de bem mais qualidade e talvez alguns dos desfalques no ataque australiano pesem aqui.
Na fase ótima que o Japão está, só me faz acreditar que apostar no Japão indo para a final seria a opção sensata. Na outra semifinal, a Coreia seria uma grande favorita contra o Uzbequistão, que é um time bem trabalhoso e deve ameaçar os coreanos, mas as qualidades da Coreia são bem maiores. E assim, o Uzbequistão vem numa fase boa e as últimas vezes que enfrentou adversários melhores sempre deu trabalho e às vezes empatava, tudo, mas nunca vencia. É um time que dá bastante trabalho, mas no final não chega no patamar dos grandes. Então eu tenho que realmente apostar nos coreanos chegando nessa final. Beleza, nessa simulação Japão e Coreia do Sul seria a nossa final, provavelmente a final mais esperada para a maioria das pessoas. Seria um jogo com muita expectativa, por serem os dois melhores da Ásia e pela rivalidade grande entre esses dois aí. Eu imagino um confronto apertado e o maior teste que o Japão teria nesse torneio. Não seria lá muito fácil decidir o ganhador, mas as qualidades do Japão sobressaem as da Coreia. A defesa coreana pode não ter sido vazada recentemente, mas ainda assim é relativamente limitado e sofreria para parar o ataque japonês forte, especialmente pelas laterais, enquanto a defesa do Japão seria mais do que preparada para parar o forte ataque coreano. Então no final eu tenho que apostar no Japão campeão, pentacampeão da Ásia. Bem, ficou assim a simulação, nesse próximo mês a gente vai poder ver o quão certo e errado eu estive, mas eu tenho confiança de que não vai fugir tanto disso no torneio real. Mas vamos ver, né, como rolam, as coisas. Bem pessoal, obrigado por assistir, acabamos agora essa sequência de vídeos da Ásia, acabou de vez, e agora não tem exatamente muito assunto específico para fazer um vídeo agora, e eu vou dar um tempo por enquanto, mas lá para fevereiro eu devo voltar já para fazer alguns vídeos novos. Até mais.